Oi, gente, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta com mais uma aula e eu imaginava, que nós não traríamos mais nenhum tipo de peça no tema de Páscoa, mas tá aí, rolando na internet uma peça assim incrível que a gente fez, deu o nosso toque, criou os nossos projetos, as nossas artes e nós estamos aqui trazendo esse vídeo aula para vocês dessa peça incrível que é essa mini frasqueirinha de coelho, É uma peça pequena, não é uma peça grande, eu já vou passar a medida para vocês, mas que tem assim conquistado todo mundo, E tem muita gente já me pedindo a versão aí dessa peça, Então nós criamos os nossos projetos, as nossas artes, então estou trazendo para vocês hoje aí mais uma peça de Páscoa para vocês colocarem aí no catálogo de vocês e vender muito, tá bom? Antes da gente começar com a aula, eu quero sempre, pedir para vocês compartilharem os nossos vídeos, se inscreverem no nosso canal, curtir, comentar os nossos vídeos, porque isso é muito importante para o crescimento, do nosso canal, das nossas aulas, faz com que a gente consiga estar mantendo um conteúdo de qualidade para vocês e de forma gratuita, tá certo? Todos os nossos projetos, como sempre a gente fala, eles estão disponíveis à venda. Os nossos recortes, nós não trabalhamos com a venda de artes, e sim com a venda dos recortes já sublimados, já estampados e personalizados. Então, a gente tem aí na descrição do vídeo sempre os canais de venda, O WhatsApp, Facebook, o Instagram. Temos a nossa loja virtual no Elo 7 e tem também para quem é da cidade de Rio Claro, a gente tem a Arte.armarinhos e eles também têm a loja online deles, onde eles vendem aí todo o material que eu sempre utilizo nas aulas, vocês encontram a venda na loja física e online deles, tá certo? Bom, vamos começar então. Eu vou mostrar para vocês o projeto, Vou passar as medidas da peça pronta e já vou falar dos materiais, certo? Bom, esse projeto, ele é uma mini frasqueira, Tem gente que está chamando ele de coelhinho tambor, porque ele realmente parece um tamborzinho. Ele fica com... Eu achei que estava até mais baixo, ele está ficando com 11 centímetros de altura, tá? 11 de altura e a parte redonda tá com 11 também. Então ficou aí uma peça 11 por 11, quase 12, tá bom? Cabe bastante coisa, ela abre aqui, tem a abertura total da tampa, certo? Como é uma peça, gente, isso eu sempre coloco para vocês, é uma peça que vocês vão presentear, alguém aí na Páscoa e provavelmente vocês ainda vão estar comprando algo para estar colocando dentro. A gente pensa aí no custo da peça, então eu não trabalhei com o forro, tá bom? Mas nada impede aí que vocês coloquem forro, façam acabamento interno com viés, que eu também não fiz, eu não vi necessidade, mas caso aí vocês quiserem, fiquem à vontade, no decorrer da aula eu falo para vocês aonde que caberia tanto forro como o viés, lembrando que eu não utilizei para baratear, tem gente que fala assim, nossa, mas o forro e o viés é tão baratinho, não vai acrescentar. Ok, em termos de material, não. Mas e o tempo que vocês gastam aplicando esse viés e aplicando esse forro, Então, a hora que a gente vai chegar no preço final da peça, a gente tem que levar em conta também o tempo que eu gastei, Esse tempo, ele tem que entrar como custo, da minha peça também, tá certo? E é isso, vamos começar? Eu vou mostrar como que seria
vocês adquirindo, né, o recorte, como que ele vai chegar aí para vocês. Então, nós temos 2 recortes sem estrutura, apenas no tecido. Esse daqui maior é o que eu vou usar para estar fazendo a orelha. O menor eu vou estar utilizando para fazer a alça. A carinha, essa sim está estruturada, tá? Ela faz o corpo da peça. E a parte inferior, porque a parte de cima ela é feita com plástico cristal, tá? Então essas são as peças que vão chegar aí para vocês ao adquirirem o projeto: o corpo, o fundo, a orelha e a alça, tá certo? Esse é na cor lilás, eu mostrei para vocês a peça pronta na cor rosa e hoje eu vou costurar com vocês na cor amarela. Lembrando que acho que a gente ainda tem no verde água e no azul, tá certo? Bom, o que eu vou precisar de material então? Nós vamos precisar do recorte que eu mostrei e aí eu já trouxe ele pronto, cortado, tá? Ó, então eu tenho aqui, recortei a carinha, ó que bonito que tá esse amarelo, né? Ó, cortei a carinha, cortei na linha. Aqui eu já tenho recortado também a faixa que eu vou fazer a minha orelha. Já recortei a roda, que vai ser o fundo. Aqui eu tenho o plástico cristal. Eu tô usando na gramatura 0,30, tá? Que eu acho ele um pouco mais grossinho. E eu cortei o suficiente, não vai dar para vocês enxergarem aí, mas eu cortei o suficiente para que eu consiga tirar o molde dessa roda no plástico cristal, tá? Que vai ser a minha tampa. Então tem que ter a mesma medida da roda, é a mesma medida do plástico cristal, tá? Vou estar utilizando também o zíper número 5, um cursor, e o zíper eu vou cortar maior do que o meu corpo, tá? Então o zíper maior que a medida do corpo. Eu estou utilizando 45 centímetros de zíper, tá certo? Vou utilizar também para fazer a alça, e aí vai ficar a critério de vocês o recheio dessa alça, tá? Eu tô fazendo na largura de 2,5 centímetros. Então, vocês vão perceber que o corte do tecido que eu vou fazer essa alça, ele tá com 10 de largura, para ser o suficiente para eu encapar a estrutura da minha alça, que tem 2,5. Eu tô utilizando aqui restinho de espuma que eu tinha, tá? É uma espuma que eu utilizo para estruturar a bolsa. Ela é bem maleável, tá? Então eu cortei 25 centímetros por 2,5 de espuma. Posso estar usando manta, a manta resinada, tá? Não a manta acrílica, que a manta acrílica ela é muito fofa. A resinada, ela já tem uma estrutura um pouquinho melhor, então já é mais indicado. Posso estar utilizando EVA, tá? Porque o EVA ele também é molinho. O que eu pensei que talvez não dê certo, embora estruture? A alça pronta de 2,5, eu até pensei em estar utilizando uma alça pronta, nessas que a gente compra por metro, e encapando. Só que depois eu vou precisar, a hora que eu for dar um nó na orelha, eu preciso que essa alça ela fique maleável. Então, se eu utilizar uma alça
que seja muito engomada, muito estruturada, eu acho que não fica legal, ela não vai fazer esse nó, né? Ele não vai conseguir dobrar essa alça, porque ela não vai ficar macia, né? O EVA de papelaria, que é o mais fininho, ele já dobra, a manta resinada dobra, espuma, a espuma PAC, que tem bastante gente que gosta também de trabalhar com ela para estruturador, também dá certo, tá? Então eu só não usaria mesmo material muito grosso, alça pronta, por exemplo, um nylon 600, ele estrutura, tá? Ele estrutura, porém ele também não vai dobrar, né? Ele vai ficar amassado só e eu acho que não vai ficar um aspecto legal, tá? Então é isso. Vamos começar? Bom, outro material que eu acabei esquecendo aqui de falar, antes de eu começar efetivamente costurar, eu vou estar utilizando o Vivo, tá? O Vivo plástico, tá bom? De 11 milímetros, é um Vivo bem maleável. E a gente vai estar fazendo com o Vivo o contorno da tampa e do fundo. Esse Vivo, gente, ele é opcional, tá? Mas nesse caso, eu acho que ele fica assim, ele dá um visual todo diferenciado na peça, né? É ele que faz todo esse acabamento aqui perfeito, tanto da tampa, né, que tem o zíper, como do fundo, né, que deixa a peça ficar aí bem redondinha. Então, eu acho legal estar usando sim. Não é nada que vai encarecer a peça, a gente não usa nem 1 metro de Vivo, então eu acho que vale a pena estar utilizando. E eu vou usar um pedacinho de viés só para fazer só um acabamentozinho interno da emenda, tá bom? Bom, vamos então. Eu vou pegar a parte do corpo da peça, que é a que tem a carinha do coelho, e do lado de cima eu vou pregar o zíper. Tá? Vamos supor que eu quisesse utilizar forro aqui. O que eu faria se eu fosse utilizar forro? Eu colocaria direito com direito, tá? Então, direito do zíper com o direito do coelhinho, passaria uma costura de segurança e aí eu colocaria aqui o forro, tá? Direito do forro para baixo, desvira e rebate, como a gente já fez em tantas peças aí nas aulas anteriores. Como eu não vou estar utilizando forro, eu já vou fazer direto. Então eu vou colocar direito do zíper, que são os dentinhos, com o direito da peça, tá? Lembrando de alinhar. Vou para a máquina e já vou passar uma costura e essa costura ela já é definitiva, porque eu não vou pôr forro. Lembrando que eu utilizo a linha de nylon, é uma linha de poliéster, na verdade, mas vocês encontram como linha de bordado. É uma linha, não é a linha de 60, de poliamida 60, é essa daqui, ó, que vende nesses cones aqui, ó. Tá? É uma linha que tem um brilho bem bonito, ela é mais resistente do que a linha que vocês utilizam para costurar tricoline, a linha de algodão ou a linha de poliéster, usada mais para costurar tricoline. Essa daqui, ela é uma linha muito utilizada para bordado, então é ela que eu uso tanto na parte de cima como na bobina. Pode usar tanto em máquina doméstica, como na máquina industrial, sem problema nenhum, tá bom? Costura facilmente na industrial, na doméstica, desculpa, desde que vocês troquem a agulha, tá? Na máquina reta também, mas principalmente na doméstica, utilizem uma agulha sempre 16 ou 18. E ainda mais que a gente vai aplicar o Vivo, eu indico ainda mais a agulha 18. Tá bom? Tanto na industrial como na doméstica, tá bom? Então, passamos o zíper, tá? Na parte de cima do coelhinho e eu já vou rebater essa costura. Olha lá, eu já vou passar, já vou vincar toda a minha peça
vou trazer esse zíper lá pra cima, vou fazer uma dobrinha aqui, ó, porque eu já vou passar uma costura de rebatido. Já colocando o zíper no lugar dele bonitinho, olha lá, tá? E me certificando que vai ficar tudo preso para a hora que eu passar o cursor não ter problema de enroscar. O ponto da máquina, eu não trabalho com um ponto muito estreito, tá? Eu trabalho entre 3, 3,5, às vezes até 4. É um ponto que fica assim mais bonito, né? Principalmente para o rebatido. E quando a gente está trabalhando com plástico, o ponto muito justinho, muito pequenininho, ele picota o plástico. Então é meio que perigoso aí virar um picote, tá bom? Olha lá, passei a costura de rebatido e atrás ficou dessa forma, tá bom? Eu estou utilizando aqui a linha amarela também, então para combinar com a cor da minha peça, e aqui também combinou com a cor do zíper, ficou um trabalho limpo, tá joia? Bom, o que eu posso fazer aqui já? Se eu quiser, tá bom? Eu já posso passar o meu cursor e aí eu já deixo essa peça reservada. Então eu venho aqui, vou entrar pelo lado direito da minha peça, aqui ó, do lado direito para o esquerdo. Então, destaco um pedacinho. Eu já gosto de vir aqui, ó, e cortar rente esse pedaço aqui. O zíper vai entrar do lado esquerdo, cursor, né? Encaixo, seguro e trago para dentro. Tá bom? Não precisa tirar porque ele já tá fechado. Deixa ele aqui no meio e já pode vir e refilar as duas pontas aqui, ó. Deixa retinho aqui e deixa retinho aqui também, ó. Já corta esse excesso. Como o zíper ele é nylon, pode selar aqui com o isqueiro, tá? Para ele não desfiar. Certo? Essa peça aqui eu vou deixar reservada, porque agora eu vou trabalhar com a alça. O que eu vou fazer? O que eu vou precisar então para a alça? O pedacinho de espuma, tá? Na medida de 2,5 por 25, ou EVA, né? Ou manta resinada, o que vocês tiverem aí, que seja maleável. E o recorte que vai fazer, que vai encapar essa espuma que eu estou utilizando. Vocês vão ver que vai sobrar, tá? Vai ficar maior do que eu preciso, mas eu prefiro fazer essa peça maior e depois eu cortar do que ficar faltando, tá? Então eu vou trazer para o lado do avesso, deixa ela do lado do avesso. Existem N maneiras de se encapar um estruturador. Eu vou fazer dessa forma porque foi uma forma mais fácil que eu encontrei, tá? Porque esse tecido de sublimação, ele não vinca, tá? Vocês podem fazer marca assim, ó, ele não fica parado, diferente do tricoline, tá bom? Então foi a forma mais tranquila que eu encontrei de ficar com um acabamento de qualidade. Eu vou pegar o meu estruturador e eu vou colocar rente a uma das bordas, bem rente, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu coloco uns alfinetinhos só para ele não sair do lugar. Não precisa ser muita coisa não, tá? Que eu vou ter que tirar esses alfinetes. Só para não sair do lugar mesmo, ó. Prendi aqui. Então tá bem rente aqui, ó. O que eu faço? Eu dobro para cima, ó. Dobra. Olha lá, tá? Dobrei, alinha bem para não ficar sobrando, não pode sobrar tecido aqui, tem que ficar bem alinhadinho. E aqui sim,
Eu posso vir com os alfinetes e eu já venho prendendo, ó. Prende aqui, ó. Porque aqueles dois que a gente colocou lá eu tenho que tirar, tá? Que lá foi só para dar uma sustentaçãozinha, ó. Eu venho lá e tiro. Então, toma cuidado só para não ficar fofo, sobrando o tecido aqui, ó. Deixa bem alinhadinho. Certo? Fiz isso, ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou trazer essa parte para cá. E conforme eu for trazendo essa parte para cá, eu vou colocando uns alfinetinhos aqui nessa ponta, ó. Só para me ajudar a não sobrar tecido, que fica feio, tá? Fica aquela coisa fofa, fica feio. Então tem que estar bem justinho. Ó lá. Certo? E aí, essa parte que sobrou aqui, ó, eu vou fazer uma dobra, uma bainha, e vou alinhar com a borda. Só que lembra que tem alfinete aqui dentro. Então, o que eu faço? Conforme eu for fazendo a bainha e alinhando, tá, ó? Conforme eu for fazendo a bainha e eu for alinhando lá na outra margem, eu vou alfinetando e já vou tirando os meus alfinetes que estão na parte de dentro. Ó lá, posso vir aqui, ó. Vejo se tem alfinete, ó, já tiro, tá? E já vou alinhando, ó. Faz a bainha e substitui o alfinete. Não esquece o alfinete lá dentro, hein? Ó, tem mais um aqui, ó. Então, ó, faz a bainha e põe o alfinete, ó. Como esse tecido de sublimação, ele não tá estruturado, ele só tá no tecido mesmo, não tá com nylon, pode alfinetar igual alfineta o tricoline, porque ele não vai marcar. Se tivesse com o nylon aí não podia, tá? Porque ele marca e ele não sai mais. Olha lá. Tem mais um alfinete aqui na ponta. Olha lá. Tá? Foi a forma mais fácil que eu encontrei de estar fazendo, de estar encapando esse estruturador. Se vocês acharem alguma outra forma, né, desde que fique aí um acabamento bem bonitinho, bem acabado, aí vocês fiquem à vontade para estar encapando da forma que vocês quiserem, tá? Então só se preocupem que não vai sobrar tecido, né, não vai ficar com aquele aspecto fofo nas beiradas. O que eu vou fazer agora? De um lado eu tenho a minha bainha dobrada, né, que é aqui, ó, o acabamento. Então, eu vou passar uma costura agora, prendendo essa bainha, mas do outro lado eu vou passar uma costura também para ficar um acabamento igual dos dois lados. Então, vem para a máquina, dá um retrocesso no começo, no final. Passo uma costurinha, já prendendo essa bainha. E repete do outro lado a mesma coisa, ó. Como eu falei, tá até grande, tá? Eu acho que uns 22 centímetros, mais ou menos, de alça é o suficiente. Mas vocês vão receber com 25 centímetros, então mantenham uns 25 centímetros
depois a gente refila na hora de costurar na tampa, tá certo? Bom, alça encapada, eu também vou reservar e a gente vai fazer agora a orelha. A orelha é aquela tira grande que eu mostrei para vocês, tá? O que eu vou fazer? Na orelha, quando eu fiz a peça, eu fiquei com medo de fazer sem estruturador, porque eu pensei que ela não iria parar em pé. Mas eu vou dar uma dica legal agora aqui para vocês, que vocês vão ver que não precisa realmente de estruturar essa orelhinha. Ela para em pé tranquilamente, tá? O que eu vou fazer aqui? Esse meu retângulo, eu vou dobrar ele ao meio. Dobro ao meio. A linha bem abeirada com a beirada, ó. Pode pondo uns alfinetes. Também não tá estruturado, então não vai marcar. Vem alinhando, ó. Certo? Então, dobrei ao meio, direito com direito. O que eu vou fazer agora? Eu vou dobrar ao meio só para eu achar aonde que tá o meu centro aqui, ó. Dobrei ao meio só para eu achar onde tá o centro. Eu posso até fazer um pique. Por quê? Eu vou deixar a minha abertura de desvirar aqui nesse meio, porque nas pontas eu preciso fazer o desenho da orelhinha. Então, eu tenho aqui, ó, o meio da minha peça, tá? Pode deixar uns 2 dedos para cima e uns 2 dedos para baixo desse meio. Então, esse trechinho aqui, ó, tá medindo aí uns 10 centímetros, sem costurar, tá? Pode deixar esse pedaço, então, sem costurar. O que eu vou fazer? Quem quiser passar uma costura primeiro aqui pode, tá? Mas eu não vou, eu vou direto já pro desenho da orelha. A orelha, ela tem essa ponta, né? Que ela é bicudinha, né? Eu desenhei, gente, utilizando o fundo de um cone. O que eu faço? Ó, eu acho o meio, tá? Encontrei aqui o meio. Esse meio, tá? Eu fiz aqui, ó, encontrei o meio. Esse meio vai ser a ponta da orelha. Aí, o que eu vou fazer? Eu peguei o fundo de um cone de linha e eu encostei assim, ó, como se eu fosse fazer uma curvatura de uma peça qualquer, tá? Olha lá. Se vocês quiserem desenhar à mão, eu quero pegar o molde de uma orelha, pode, tá? Isso aqui não tem regra. É só mesmo para fazer esse desenho aqui. Então, se quiser desenhar à mão, se quiser pegar qualquer outra curvatura para riscar, não tem problema, não vai dar diferença nenhuma. Vou fazer o mesmo do outro lado. Vou dobrar ao meio. Marco esse meio. E vou fazer o mesmo do outro lado, tá? Só lembrando, gente, que o desenho que vocês fizerem não vai interferir na peça, tá? Então, se quiser imprimir da internet um molde de orelhinha, desenhar à mão, fiquem à vontade, tá bom? Olha lá, achei o meio do outro lado, coloquei o cone, risquei desse lado, coloco do outro e risco, tá? Então, eu formei esse desenho da orelha nas duas extremidades. O que eu vou fazer? Lembra que eu deixei aqueles
10 centímetros aberto para desvirar, eu vou começar a costurar, aqui é o meio, então eu vou começar a costurar, ó, daqui para baixo, tá bom? Então venho dando um pezinho de máquina. Se quiser diminuir um pouquinho o ponto, porque é tecido, né, para não ficar aquele ponto muito abertão, pode deixar uns 1,3. Dá um pé de máquina. Olha lá, faz a curvatura da ponta da orelha. Faz a costura de toda a volta. Embora o outro lado esteja fechado com aquela dobra que eu fiz, é importante que vocês passem essa costura, tá? Eu já mostro aqui pra vocês o que eu quis dizer. Cheguei na marca, dou um retrocesso. Ó, vou mostrar o que eu falei pra vocês. Ó lá, eu comecei costurando, aqui é o meio. Comecei costurando nessa ponta, fiz toda a volta. E lembra que aqui é a minha dobra do tecido? Mesmo assim, eu passei uma costura. Porque essa costura, ela vai fazer papel importante na hora dessa orelha parar de pé. Tá? Então, a costura vai ser um facilitador aí para essa orelha ficar em pé. Posso refilar esse excesso aqui de tecido das curvinhas. Certifica que a costura pegou dos dois lados. Se ficou muito na beiradinha, eu aconselho passar mais uma, porque o tecido de sublimação, ele desfia, tá? Quando ele não tá estruturado, ele desfia um pouquinho, porque ele é poliéster, tá? Ele não é algodão, não. Naquela abertura que eu deixei, eu vou desvirar. Então, desvira, ó. É bem tranquilo, bem fácil. Usa alguma coisa aí sem ponta. Cuidado para não furar. Coloca bem essa pontinha da orelha aí para fora, ó. E do outro lado, a mesma coisa. Parece uma peça assim complicada de se fazer, mas não é, tá? É que aqui a gente vai parando, vai explicando, mas é uma peça aí bem rapidinha. 15 minutinhos, 20 no máximo, vocês conseguem produzir ela, tá bom? Ó. Faz aquela massagenzinha aqui, ó, pra tirar toda a costura pra fora. E agora, uma dica aí, um pulo do gato, para essa orelha ficar em pé. Se vocês deixarem ela assim, ó, ela fica mole, tá? Porque ela fica cheia, né? Ela fica com ar dentro dela, ó. Ela não fica assentada. Essa abertura a gente vai ter que fechar, tá? Então eu vou colocar as bainhas lá para dentro. Pode alfinetar. E eu não vou passar uma costura só nessa bainha. Eu vou passar uma costura em toda a orelhinha, tá? Eu vou passar essa costura de rebatido circundando a minha orelha inteira. E é isso que vai ajudar na estruturação para deixar essa orelhinha em pé. Pode começar lá pelo meio, porque daí o acabamento vai ficar escondido, porque aqui é a parte do nó. Vai abrindo a costura, ó, para não ficar torta. E passa essa costura, gente, bem na beiradinha, tá? Não passa ela com pé de máquina, não. Pode passar ela bem na beiradinha, eu já mostro para vocês.
encontrei, dá retrocesso, corta o excesso. Linha de nylon vocês podem vir e queimar também com o fogo, com o isqueiro. E olha lá como eu já fico com um aspecto diferente dessa orelha. Só de fazer essa costura de rebatido, ela já vai ter uma estrutura, ó, para ela ficar em pezinha, sem precisar colocar nada por dentro, tá bom? Olha lá, ela já tem aí ficou já com uma estrutura. E depois com um nó vai ficar mais estruturada ainda, tá bom? Vou reservar também a minha orelha. E agora a gente vai para a parte do fundo e da tampa. Lembra que eu tenho essa roda, né, que é o fundo, e eu tenho o plástico cristal 30, que é a tampa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a roda sobre o plástico e eu vou passar um contorno. Eu não gosto de cortar direto, tá? Eu vou passar aqui, ó, um contorno com a caneta mesmo. Eu não gosto de vir cortando direto, porque eu não vou alfinetar, porque eu vou furar tanto a sublimação como o plástico. Então eu prefiro fazer o contorno e vir recortando. E nessas duas partes é que a gente vai aplicar o vivo. Aqui o vivo ele tem função apenas de decoração, não vai servir para estruturar nem nada, né, para carregar peso, é uma peça pequena, mas que é legal colocar porque ele vai ter uma função aí de dar um acabamento mais bonito, tá bom? Bom, na tampa, que é a parte plástica, ó lá. Antes de eu pregar o vivo, eu tenho que colocar a minha alça, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar esse plástico ao meio, ó lá. Peguei a roda, vou dobrar ao meio, formei meia, ó, tá vendo? Ó lá. Vou fazer um pique marcando os dois centros. Então, marquei um centro aqui e um centro aqui, tá? Ó, aqui e aqui. Olha lá. Aqui e aqui. É onde eu vou pregar a minha alça, tá bom? Então, eu vou pegar minha alça lá que eu reservei de 25 centímetros. Aonde eu fiz um pique, eu vou posicionar o meio da alça. Olha lá. Meu pique tá aqui. Eu vou vir aqui, ó, e posicionei o meio da alça. Não sei se tá dando pra ver bem, por causa do plástico, né? Olha lá, ó. Ele fica um brilho, tem hora, ó. Assim, eu acho que melhorou, tá? Então, o pique tá aqui embaixo, ó. E aí, eu coloquei aqui a alça. Olha lá, tá? Vou passar uma costura de segurança. Pode deixar a alça um pouquinho para fora, depois a gente corta. Lembra que eu falei que a gente tá com uma quantidade maior aí de alça? Ó, ficou dessa forma lá, tá? Bem alinhada a beiradinha que eu vim e cortei o excesso. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu tenho o pique do outro lado, já marcado. Eu venho e faço o mesmo do outro lado, ó. Só que eu acho muito alta, tá? Eu deixar esses 25 centímetros, eu achei que ficou muito grande. Então, a gosto, tá? Eu vim aqui diminuir um pouquinho, ó. Eu acho que eu tirei uns 3 centímetros, por isso que eu falo que minha alça acho que ficou com 22 no final, tá bom? Então, venho aqui no outro meio
passo a costura. Ó lá. Deixei a mais, venho aqui e corto. Então, ficamos assim, ó, com essa peça, tá, ó. Já prendemos a alça. Agora sim, eu vou pregar o vivo, tá bom? O que eu faço agora? Eu junto, ó lá, pelo lado avesso, junta aqui, ó, meio com meio, alça com alça, para eu achar esse outro meio aqui que vai ser aonde eu vou começar e terminar o meu vivo. Então, olha lá, ó, pelo avesso, alça com alça e faz um piquezinho aqui, ó, porque é aqui que eu vou começar e vou terminar o meu vivo, tá bom? Gente, todos esses detalhes, né, de marcar centro, marcar pique, todos esses detalhes, eles fazem parte de um bom acabamento, tá? Então, é importante, tá? Não deixem de fazer as marcações, porque é isso que vai dar um bom alinhamento e um resultado final com um bom acabamento na peça de vocês. Então, né, alinhem os cortes, centralizem os acabamentos de vocês. É feio a gente olhar uma peça onde o vivo ele tá começando e terminando num canto, né? Eu preciso, ainda mais se a peça é redonda, eu preciso que esse vivo comece e termine de maneira centralizada, tá bom? Então comece e termina sempre no centro, façam os piques de marcações, que é importante. Para eu pregar o vivo, eu vou trocar o meu calcador e eu vou utilizar, eu não uso calcador de vivo, eu uso um calcador de zíper da máquina industrial, que eu não uso para pregar zíper, eu uso para pregar o vivo, tá bom? Não é o calcador de vivo, pode utilizar o calcador de vivo sem problema nenhum. Eu só não recomendo que vocês utilizem o calcador normal, porque ele é muito largo. Ó, o calcador normal, ele tem um pezinho muito largo. E aí, como o vivo, ele tem esse gominho aqui, ó, né? Ele tem essa parte da voltinha que fica para fora da peça. O calcador normal, ele vai vir aqui, ó lá, ele bate e ele não deixa a agulha chegar bem perto dessa ondulação, porque a gente precisa, né? O que é o vivo? Ele tem essa parte achatada que ele fica escondido e essa partezinha redonda, né? Essa partezinha que tem aí esse gominho é a que fica aparecendo. Então, a minha costura, ela tem que ficar o máximo junto aqui dessa ondinha para ficar aparecendo somente ela, tá? Então, é por isso que eu coloco um calcador aí mais estreito. Bom, vamos lá. Eu já preguei vivo em outras aulas, mas a gente vem aqui mostrando de novo, sem problema nenhum. Para deixar aí o mais explicadinho possível. Para fazer o acabamento, eu preciso de um pedacinho de um material. Como eu estou trabalhando com plástico cristal, eu cortei um pedacinho pequeno, tá? Ele tem aí 3 centímetros de largura por 7, cortei a olho mesmo, ó, um pedacinho de plástico cristal, que eu vou colocar exatamente no meio. Vou mostrar aqui, ó. Eu vou, acho que mostrar nesse outro, que eu acho que fica mais visível, porque eu vou fazer também no outro. Ó, vamos achar da parte do fundo. Eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou dobrar o meio, vou marcar o centro,
abrir, então o meu meio ficou marcado aqui, é onde eu vou começar e terminar o meu vivo. E aí eu pego aquele pedacinho de plástico cristal e coloco aqui, ó. Faço isso daqui, ó. Porque aí eu começo o vivo aqui em cima, dou a volta, termino e aí eu dobro fazendo o acabamento, tá? Então, ó, fica bem assim. Deixa eu pegar, vou ver aqui se tem um outro pedacinho de alguma outra coisa para mostrar. Ó, vamos supor que eu fosse fazer esse acabamento com viés, tá? Não é o caso. Poderia ser, tá bom? Poderia usar um pedacinho de viés da cor do vivo. O que eu faria então aqui, ó? Colocaria esse viés aqui, ó lá, bem no meio. Aí eu começo o vivo aqui, dou a volta, a hora que eu for terminar, eu dobro e ele vai ficar com um acabamento, né? Não fica aparecendo o início e o fim, tá? Então é basicamente isso. Aqui eu vou utilizar o plástico cristal, mas vocês podem utilizar um pedacinho de sintético, um pedacinho de viés, do que vocês tiverem, tá bom? Bom, o vivo, ele não é para interferir na medida final da peça, tá? Para que isso não aconteça, eu tenho que fazer o contorno exatamente na beirada. Então, essa parte reta tem que ficar exatamente com a parte reta da minha peça. Ou seja, quando eu for começar a costurar o vivo, eu tenho que ir margeando bem na beirada, tá? Eu vou contornando essa peça, contornando. Eu não posso entrar e nem deixar ele escapar, porque senão eu altero a medida, tá bom? Vamos lá então. Vou começar aqui. O primeiro, eu posiciono o vivo bem na marquinha do meio, e venho costurando, alinhando a parte reta do vivo na beirada do meu plástico. É curva, é mais difícil. Façam com calma. Lembra sempre que a máquina, ela costura reto. Quem tem que fazer a curva são vocês. A peça que faz a curva, não a máquina, tá? Chegando na emenda, eu corto. A linha. Já vou mostrar o acabamento, tá? Dobra. Ó, eu não dobrei, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha lá. Comecei aqui e terminei aqui. Ficou o meu plástico lá preso, ó. Eu vou fazer depois na tampa, vai ficar mais fácil, no fundo vai ficar mais visível. Agora eu venho aqui, dobro pra fora, ó. E venho aqui e faço o acabamento do plástico. Posso cortar todo o excesso. Refila tudo, linha. Deixa sempre bem limpinha a peça. É importante, tá? Ó lá. Já fiquei com a tampinha pronta. Certo? Vou repetir o mesmo no fundo. Lembrando que o fundo eu já fiz o pique antes para mostrar para vocês, né? Aí o que eu vou fazer? Coloco também o plástico no pique, tá? Quem preferir o viés,
dessa forma aqui. Eu vou começar com o vivo aqui no meio, faço todo o contorno e eu vou dar uma dica legal na hora de cortar esse vivo, tá? Eu vou tirar da máquina na hora que eu for cortar para mostrar para vocês. Uma dica que eu aprendi e deu sempre bem certo, então eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa sempre a ponta do vivo bem retinha, tá bom? Não deixa ela cortada, enviesada de canto, deixa ela bem retinha. Na sublimação é um pouco mais fácil porque desliza melhor. Eu utilizo o calcador de teflon, não utilizo o calcador de metal. Ó, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o corte. Eu vou tirar da máquina, ó. Tá vendo que eu cortei só pra facilitar, tá? Tá vendo que aqui, ó, eu tô quase chegando, ó, tô quase chegando aonde eu comecei o vivo. O que eu tenho que fazer para ter essa medida exata? Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui. Vamos ver se dá para vocês enxergarem bem, ó. Eu coloco a minha tesoura, ó, batendo retinha. Ó, aqui. Deixa eu mostrar assim, ó. Ó, em pezinha. Bem aqui, ó. Não deixa ela tombada. Deixa ela bem reta, tá? E aí eu venho aqui, alinho o outro vivo e com a tesoura bem retinha, lembrando que vocês vão estar na máquina, tá? Ó, com a tesoura bem retinha aqui, ó, eu venho aqui e corto. Com isso, eu tenho a certeza aqui do encaixe. Fica o encaixezinho perfeitinho, tá bom? Olha lá, ó, fica o encaixe bem certinho, ó. Por ser curva, meninas, é um pouquinho mais difícil, tá? Mas façam devagar que dá certinho. Olha lá. Ficou a junção aqui, ó. Tá bom? Fiz o fundo. Olha como a parte interna não fica com acabamento feio. Por isso eu não vejo a necessidade de estar colocando viés, tá? Se fosse uma frasqueira grande, se fosse uma frasqueira com uma outra função, né? Porque essa peça vocês poderiam estar fazendo ela em tamanhos maiores, né? Na verdade, um modelo de frasqueira, né? Só que a gente diminuiu. Aí sim, né? Vou fazer uma frasqueira para estar colocando maquiagem, aí é legal vocês fazerem acabamento com viés e tudo mais. Mas nesse caso aqui não tem necessidade, tá? Bom, o que tá faltando? Tô com tudo pronto, agora eu só vou montar a peça, tá? Só tá faltando eu encaixar o corpo nesses círculos que eu criei, tá bom? Só que, por uma questão de pé de máquina e tudo mais, esse corpinho, ele tá com uma medida maior. Então, para vocês fazerem a conferência aí, na casa de vocês, tá bom? O que eu vou fazer? Dobra ele ao meio, somente para eu achar o centro de baixo e de cima. Cuidado que em cima é zíper, não cortem. Eu costumo colocar um alfinetinho, ó. Não cortem porque desfia, vocês perdem o zíper. Ó, tá? E por referência, vocês vão ter bem o meio do dente do coelho, ó. O meio do dente aqui é o meio da peça, tá bom? Deu certinho aqui. Ó lá, meio.
Eu vou pegar o fundo, tá certo? A minha frente é o contrário da junção do zíper. Então, do vivo. Meu vivo tá aqui, eu comecei e terminei aqui, então a minha frente vai ser aqui, tá? A peça vai ficar assim, porque esse aqui é o fundo. O que que eu vou fazer? Se ela vai ficar assim, porque ela é o fundo, eu tenho que fazer o contorno de toda a peça para verificar se ela está maior, né? E cortar o meu excesso. Então, o que que eu faço? Bom, a frente da minha peça é o contrário da emenda do vivo. Então, eu venho aqui, ó, marco que aqui é a frente da minha peça, ó. Minha emenda tá aqui, aqui é a frente. E aí eu pego a minha marcação que eu fiz lá na parte de baixo e alinho com essa marcação aqui, ó. A carinha do coelho, ó lá, ó. Tá? Direito com direito. Eu vou utilizar agora os clipezinhos, porque eu vou fazer todo o contorno como se eu estivesse costurando e eu vou vir fazendo toda a volta, alinhando a beirada do corpo com a beirada da peça. Olha lá, beirada com beirada. Quando eu chegar na marca do meu vivo, não é o meio, é o meio. Eu risco, ó, meio do vivo, marquei. Vamos fazer do outro lado, ó, vem. Vem alinhando, ó, como se eu estivesse costurando beirada do corpo com beirada do fundo. Mesma coisa, cheguei no meio do vivo, ó lá, risquei. Posso soltar. Já tenho a medida que eu preciso. Gente, um detalhe importante aqui é, se eu não tivesse desenho, tá? Se eu não tivesse nenhum tipo de desenho, tivesse só a estampa de poá, eu não teria muito aquela preocupação, eu poderia tirar de um lado só, né? Mas eu tenho o desenho, então eu tenho que me certificar que esse desenho do rostinho vai ficar exatamente ao contrário da minha emenda, tá? Eu não posso deixar ficar torto, fica feio, tá? Então, a emenda do meu vivo coincide com a emenda da minha costura. Ó, vivo, costura, vivo, tá? Essa peça, se vocês repararam, eu não tenho fole, né? Eu tô fazendo de uma forma diferente, por isso que eu criei aí um novo método de tá fazendo uma frasqueira sem necessariamente a gente precisar do fole, tá bom? É só o canal do zíper mesmo. Bom, lembra que eu marquei então? Essas marquinhas que eu fiz é onde bateu exatamente o meio do vivo. Meio do vivo. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse excesso, tá? Mas eu vou cortar esse excesso 1 centímetro a mais além dessa marquinha, tá bom? Eu não vou cortar um pé de máquina, eu vou cortar 1 centímetro a mais dessa marca. Então, eu vou vir aqui nessa marca que eu fiz, eu vou medir
1 centímetro, ó, peguei essa marca aqui, vou medir 1 centímetro a mais e vou riscar, tá? Para eu ter certeza que eu vou fazer os dois lados iguais, ó, dobra ao meio. Dobra ao meio. Bom, vamos cortar primeiro, ó. Marca 1 centímetro, pode cortar. Cortei. O que eu faço agora? Eu não tenho a minha marcação do meio lá da peça. Ó lá. Marcação do meio. Pode vir aqui, ó, e do outro lado, tira o excesso também. Pode cortar. Certo? Ó. Fiquei aí com minha peça exatamente da medida que eu preciso. O que eu vou fazer agora? Eu já medi, eu vou juntar direito com direito. E naquela marca que eu fiz, que é o meio do meu vivo, eu vou passar uma costura, tá bom? Lembra que eu cortei 1 centímetro a mais, tá? Se eu cortei 1 centímetro a mais, eu tenho que deixar esse 1 centímetro. Eu vou vir costurando na marca que eu fiz lá na peça. Ó lá, essa foi a marca que eu fiz na peça. Então, é aqui, essa foi a marca da peça, ó. É aqui que eu passo a minha costura. Ó lá, bem aqui. Deixa o 1 centímetro de borda a mais, tá bom? E lembra que eu falei que vocês, para vocês separarem um pedacinho de viés? Eu faço um acabamento só nessa partezinha aqui, ó. Eu pego um viés pronto, dobro ao meio, engato lá, ó, e faço esse acabamento. Não ultrapassem a costura, tá? Pode passar em cima da costura que vocês fizeram, mas não além dela. Aquela costura é o limite. Ó, fiz um acabamento aqui com o viés, tá bom? É o único lugar que eu vou usar viés. O que eu vou fazer agora? Fiz o anel. Ó, amassa aqui um pouquinho para ficar bem encaixadinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar esse anel que eu fiz na tampa e no fundo, tá? Lembrando que a frente da minha peça é o oposto da emenda, então a carinha do coelho é a frente, tá? Então é o oposto do vivo. Aí eu coloco, não a parte do, eu vou fazer primeiro o fundo, tá? Então não é a parte do zíper, é a parte de baixo da carinha, o centro, com aquele centro que eu já tinha marcado lá, ó. Se quiser prender um pouquinho, pode, mas não tem necessidade porque já tá medido, tá bom? Eu vou vir aqui já. Para dar certo, o que eu tenho que tomar muito cuidado? A beirada da peça, a borda da peça, alinhando exatamente com a borda do vivo. Porque a borda do vivo estava alinhada com a outra borda, então não tem como dar errado, tá bom? Por isso é importante esse alinhamento de borda, gente. Não deixe escapar. Se escapou, desmancha e faz de novo, senão não vai encaixar, tá bom? Ele não encaixa.
vai achatando o vivo, vai deitando, não deixa fazer prega, vai costurando com calma. Ó lá, deu super certo, ó. Tá vendo, ó? Medida perfeitinha, ó. Encaixou bem direitinho. Como eu não vou passar viés, quem quiser, né, usaria o viés aqui nessa borda, eu não vou fazer. O que tá faltando agora é eu botar a tampa. E a tampa é a parte plástica, tá? Um pouco mais chatinha. Tá aqui minha tampa. Lembrando também que a emenda do meu vivo é a parte de trás, tá? Então eu vou colocar, ó, tá tudo do avesso. Eu vou botar a alça, ó, pra dentro. Ó, tá? Vai ficar assim. Não é pra fora, hein? É pra dentro. Alinha tudo. Certifica que esse viés vai deitar pro mesmo lado. Ó lá, ó, pro mesmo lado. Não deixa deitar pro outro lado. Pode pôr aí um clipezinho. E aqui eu tenho uma coisa para me preocupar. Eu já tenho a minha carinha do coelho lá e eu tenho que ter certeza que essas alças também estão alinhadas, né? Eu não posso estar com a cara do coelho para frente e as alças tortas. Então, mais um motivo aí para vocês fazerem os piques, centralizar tudo muito bem direitinho, tá bom? Eu gosto sempre de começar a costura pela frente da peça. Porque eu prendendo a frente, eu tenho certeza que ela tá centralizada, tá bom? Entra lá, ó. E aqui vocês vão costurar a borda do zíper na borda do vivo. Olha lá. Vai mexendo com o cursor, vai achatando o vivo. A peça é pequena, então ela é meio chatinha, tá? Deita o vivo, ó, amassa o vivo. Ele volta, ele não fica marcado, pode ficar tranquila. Vai fazendo a costurinha com calma. É curva, então é mais complicado. É curva o tempo todo, né? Ainda é pequeno, vocês não vão encontrar muita parte reta. Ó, cuidado para tombar. Cheguei na parte do acabamento lá do viés que eu fiz a emenda. Cuidado pro lado que vocês vão tombar esse viés, hein? Tem que estar tombado do mesmo lado que vocês tombaram lá na parte de baixo. Essa peça, gente, ela é bem legal para lembrança também de aniversário em qualquer tema, né? Aí vocês não faz a orelha, né? Só faz a estampa, né? No tema da festa que a cliente quiser. A gente personaliza com nome e tal. E não faz a orelha, né?
Se não quiser, também não faz a alça, porque a alça aqui, na verdade, ela tá servindo como um suporte para a orelha, né? Não é também de necessidade. Olha lá. Peça pronta, ó. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou desvirar. A gente pensa, né, quando é peça pequena, é uma peça pequenininha, né? Normalmente a cliente sempre fala, eu quero bem pequena, achando que vai pagar menos, né, pela peça. Mas as peças pequenas, elas costumam dar mais trabalho do que as peças grandes, né? A gente precisa ter mais cuidado na hora de costurar, tudo mais. Ó, não usei o fole, mas essa costura aqui é o freio do meu zíper, então o zíper ele vai até ali e ele para. Ó. Tá? Ajeita bem esse vivo, modelem a peça de vocês, tá? Eu sempre falo, é muito feio só fazer a peça, desvirar e pronto. Não, a peça ela precisa de modelagem, tá? E aqui só falta eu botar as orelhas. Pega lá as orelhas, eu vou fazer isso daqui, ó. Faz um U. Segura as pontas, deixa esse U aqui para baixo e eu entro aqui, ó. Com o U, ó, as pontas estão aqui presas, ó. Passa aqui. Tá, ó, passei. Coloco as duas pontas por dentro e puxo. Fica muito bonitinho. Olha lá, orelhas estruturadas. Olha que graça, né, ó. A versão amarelinha aí que dá tanto para menina como para menino. A versão cor-de-rosa, que é mais aí para as meninas, certo? Ó. Parte do zíper, a carinha, olha lá. Tá? É isso, pessoal. É uma aula longa, cheia de detalhes, mas na hora que vocês forem fazer, ela não é demorada, né? Ela é uma peça aí para vocês fazerem uns 20 minutinhos, no máximo meia hora aí. E vender muito, porque, como eu falei, eu já nem ia mais trazer peça de Páscoa, mas eu comecei com um pedido grande das minhas clientes, porque estava aí rolando um monte de vídeo na internet, né, desses coelhinhos, e eu acabei me rendendo aí, trazendo, e tô tendo muitos pedidos, tá bom? Qualquer dúvida, deixa nos comentários, a gente responde assim que possível. Adquiram os nossos projetos, os nossos recortes, tem bastante coisa aí de Páscoa para vocês. E qualquer dúvida, a gente fica sempre à disposição, tá bom? Bom, é isso, até qualquer hora.